Olá a todos, problema 95 do capítulo 14 do Hibbeler, nosso último problema do capítulo 14. Então, o aluno da FEAGRE tenta dar a volta no loop elipsoidal sem cair da pista. Determine a velocidade que ele tem de manter em A, em ponto inicial aqui do looping, imediatamente antes de entrar no looping, a fim de realizar a proeza. A bicicleta e o aluno têm uma massa de 85 kg e um centro de massa em G. Lembrem-se desse centro de massa em G, vai fazer toda a diferença no problema. Então vamos lá, novamente um problema, assim como o último, que costuma cair bastante, um problema sempre causa um certo interesse na sua resolução. Então, equação do movimento. Então, primeira coisa, quando eu pego um problema desse, velocidade máxima ou mínima? Velocidade mínima necessária, né? Porque a partir de uma determinada velocidade, se ele for aumentando a velocidade, ele vai sempre conseguir dar esse looping. Agora vai ter uma velocidade mínima que a partir do momento ele vai cair ali. Vai cair aonde? No ponto B, o ponto mais alto da trajetória. Então vai ter aquela velocidade mínima onde ele vai conseguir passar por B e completar o looping, e abaixo daquela velocidade ele não consegue. Então, um ponto importante, o ponto onde toda análise deve ser feita é: ele vai conseguir passar em B? Então, iremos analisar o movimento nesse ponto. Então, vamos colocar o nosso aluno da FEAGRE aqui no ponto B. Então, ele está no ponto B, está descrevendo o movimento. Veja que eu tenho aqui a equação desse loop elipsoide, aquele elipsoidal. Então, provavelmente, né, sempre que eu tenho essa equação do movimento, as coordenadas normais e tangenciais são mais fáceis para que eu possa trabalhar. Então, vamos colocar o nosso sistema de coordenadas aqui. Tangencial na direção da velocidade, perceba que é horizontal porque ele está exatamente no ponto B aqui, e a normal apontando para o centro, né, da raio de curvatura, para o centro dessa curvatura. Se ele está exatamente no ponto B, é para baixo. Muito bem. Quais forças estão atuando na nossa partícula, que é o aluno FEAGRE, é a partícula, uma vez que eu estou desconsiderando as dimensões. Só apenas considerando a massa e o centro de gravidade. Eu tenho o peso dele, da bicicleta, que foi dado, 85 vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu tenho a normal que segura ele, né? Então a bicicleta tem que passar pelo ponto B, tem que ter uma normal atuando ali. E a aceleração sempre apontando para o centroide da minha curvatura. Aceleração normal. Então, da equação do movimento, eu tenho que o somatório, aqui é uma boa prática, né? Colocar na direção da força normal, da aceleração normal, desculpa, como sendo positivo. Então, para baixo, positivo, somatório das forças externas que atuam igual a massa vezes a aceleração do centro de gravidade, que nesse caso é a aceleração normal. Forças externas atuando então, a normal em B, o peso igual a massa, aceleração normal. Perceba que a aceleração normal aqui é para baixo. Eu considerei para baixo como sendo positivo, então aqui entra positivo. Muito cuidado, que é bastante comum a pessoa faz uma consideração aqui e acha que ela só é válida para essa primeira parte da igualdade. Não. Essa consideração deve ser válida para toda a equação. Muito bem. Como eu quero achar a velocidade mínima, na velocidade mínima eu vou estar pegando no limite que aquela força normal em B tende para zero. Abaixo daquela velocidade, eu não tenho nenhuma força atuando e aquele menino cai.
Então, no limite que a força normal, a força que está sustentando ele na pista, tender para zero, eu vou ter essa situação extrema que está sendo pedido no problema. Então, resolvendo essa equação para NB igual a zero, eu tenho que a aceleração normal que ele tem que ter no ponto B é a própria aceleração da gravidade. Muito bem. O que mais? Eu tenho que a aceleração normal ela pode ser calculada em função da velocidade ao quadrado e do raio de curvatura. Então veja que eu tenho duas incógnitas a serem determinadas aqui para que eu chegue na aceleração normal. É essa velocidade que vai ser de todo interesse nosso, né? Se eu souber a velocidade que ele tem que estar lá no ponto B, eu consigo depois, por energia, determinar a velocidade que ele deve estar em A. Raio de curvatura foi dada a equação da elipse, então eu consigo determinar o raio de curvatura. Raio de curvatura, a fórmula vai estar no nosso enunciado. Colocando y em função de x, né? Então veja que eu tenho que trabalhar um pouquinho aqui, só isolando o y aqui na nossa equação da elipse, porque eu vou ter que derivar, né? Então é interessante que eu já deixo ele isolado aqui, o y, derivo uma vez, aqui, tranquilo, cuidado que essa derivada não é uma derivada temporal, é derivada com relação a y, a x, desculpa, é derivada de y com relação a x, então não faz sentido eu vim querer multiplicar por x ponto aqui, não, aqui não é derivada temporal, é derivada de y com relação a x, ok. Derivo mais uma vez a segunda derivada de y com relação a x. Agora, uma coisa bastante importante, aqui começa, esse problema ele tem um grau de dificuldade razoável, de média para alta. O raio de curvatura deve ser sempre analisado no ponto de interesse. Esse raio de curvatura ele muda para cada ponto dessa elipse. Exatamente no ponto B, o x é igual a zero. Eu estou aqui no centro, então x igual a zero. Então, o raio de curvatura deve ser analisado no ponto de interesse. Então, eu vou substituir a derivada de dy dx para x igual a zero, vai dar zero mesmo, né? Porque está multiplicando aqui por x. E também a segunda derivada. Aqui, quando eu substituo x igual a zero, eu chego a menos 0,44. Ficar atento porque entra um módulo aqui na fórmula, né? Mas o valor da segunda derivada no ponto de interesse é negativo. Então, o valor de ρ, o raio de curvatura, nesse ponto B dessa elipse, é igual a 2,25 metros. E agora vem a parte mais controversa desse problema, que é muito comum a pessoa chegar nesse ponto aqui, pegar esse 2,25 e já substituir ali para poder determinar a velocidade. E é um erro porque foi dito lá no começo que o centro de gravidade do menino, né, do aluno da FEAGRE e da bicicleta está a 1,2 metros aqui do chão. Então, efetivamente, a trajetória percorrida pelo aluno e pela bicicleta é o tempo todo 1,2 metros dentro dessa curva. Conseguem imaginar? Então é 1,2 o tempo todo aqui dentro. O que me importa é o centroide da nossa partícula, que está a 1,2. Então a trajetória percorrida, o raio de curvatura que essa partícula está percorrendo aqui em B não é 2,25. Eu tenho que descontar esse valor de 1,2. Então aqui o ρ, aqui não é linha, é tio. Então o ρ é igual, tomando em consideração a 1,2 do centroide, o ρ
é igual a 2,25 menos 1,2. 1,05. Então, esse é o raio de curvatura que está sendo percorrido por essa partícula naquele instante, em B. E é esse que deve ser utilizado na fórmula da aceleração normal. Então, a aceleração normal dessa partícula tem como base esse raio de curvatura, ρ', ρ'. Então, V ao quadrado, aqui, igual a n, que é a aceleração normal que eu já determinei, ρ'. Muito bem. Tenho todos os valores da aceleração e do ρ. Aqui eu deixei ao quadrado mesmo, né? Eu vou precisar depois do quadrado lá para energia cinética. Então, V ao quadrado igual a 10,3 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Está o quadrado aqui. Então, a velocidade que o aluno tem que ter lá no ponto B é a raiz quadrada de 10,3, para que ele consiga, então, ter a aceleração normal suficiente para manter ele em contato com a pista. Mas ainda não foi isso que foi perguntado. Foi perguntada a velocidade no instante A. Considerando que ele não imprime nenhuma força extra ao movimento, então toda a energia do ponto A deve ser igual à energia do ponto B. Então, a energia cinética de A mais a energia potencial de A mais a energia cinética no instante A é igual à energia cinética mais potencial no instante B. Para falar de energia potencial, eu preciso sempre estabelecer uma referência, não faz sentido falar em energia potencial sem uma referência. Vamos colocar a referência exatamente aqui no centroide, no centro de gravidade da nossa partícula. Vai nos facilitar, né? Porque essa energia potencial gravitacional no instante A é zero. Né? Então, a energia cinética no ponto A é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E essa velocidade é o que eu quero descobrir, né? Essa é a velocidade imediatamente antes de entrar no looping. A massa 85. A energia potencial gravitacional, aqui o HA é a distância do centro da partícula até a referência, é zero, porque eu coloquei a referência no próprio centroide. Mais a energia cinética no instante B, quando ele estiver lá em cima, que eu já sei que é... Aqui eu já deixei ao quadrado, né? O V ao quadrado, então ele vai entrar com o próprio 10,3. Mais a energia potencial gravitacional no instante B. E aqui vem a última complicação desse problema, porque aqui eu tenho a massa 85, G 9,81, HB, a altura de referência da partícula, né, com relação à nossa referência. Muitos poderiam pegar aqui, que é 4, lá B é 8, cuidado. Aqui o HB vai ser o quê? 8 é tudo. Então, daqui do ponto A até o centro da elipse é 4, mais até o ponto B é 8. Mas a nossa referência já está a 1,2. Então, já não vai ser 8. E quando o aluno estiver no ponto B, ele também está a 1,2 para baixo deste ponto na elipse. Então, eu tenho que subtrair também 1,2 do centroide dele, de forma que o HB, a altura de referência da partícula no instante B, é apenas 5,6. É daqui até aqui, 5,6 metros. Com isso, agora eu já posso equacionar aqui energia cinética inicial, 42,5 V ao quadrado, mais zero, potencial gravitacional, igual a cinética mais a gravitacional.
uma equação, uma incógnita. Daqui então sai que a velocidade que o aluno da FEAGRE tem que estar imediatamente antes de entrar no looping é de 11 metros por segundo. Dessa forma, sem imprimir nenhuma força, potência extra durante a trajetória, ele vai conseguir realizar a proeza de dar o looping completo nessa elipse. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, mandem por escrito ou por áudio, como acharem melhor no Moodle. Era isso, até mais.